Entre dívidas e desprezos, a viúva ofereceu suas terras em troca de um filho. O Apache, carregado de sombras antigas, escutou seu pedido. O que encontrou naquela mulher marcada pela dor mudaria seus destinos para sempre. Antes de começar a história, inscreva-se no canal e comente de que parte você nos assiste. 1727. Ao amanhecer, em um canto empoeirado do que hoje conhecemos como Novo México, os galos mal se atreviam a cantar entre o vento seco que trazia cheiro de lenha e desolação. Maria Ignácia, uma viúva de rosto afilado pela fome e pelos julgamentos dos outros, apertava contra o peito um lenço herdado de sua mãe. Tinha o olhar duro, mas em seus olhos escuros habitava uma fenda invisível, o medo de morrer sem descendência. Os credores rondavam sua fazenda como abutres, e as mulheres do povoado murmuravam que Deus a havia castigado com esterilidade. Cada passo que dava era uma faca em seu orgulho. Naquela manhã, na planície onde a terra parecia infinita, ela o viu. Tajim, um Apache solitário, caminhava com o torso ereto e os olhos como brasas apagadas. Seu passado estava marcado pela perda de sua tribo e pelo desenraizamento de um mundo que escapava de suas mãos. Levava em seu andar um silêncio que ninguém podia decifrar. Quando Maria se aproximou dele, a tensão foi imediata, como se o ar tivesse se tornado mais espesso. Não houve saudações nem rodeios. "Dou minhas terras se me deres um filho", sussurrou ela com voz quebrada. O vento soprou com força, levantando um redemoinho de pó ao redor de ambos. Tajim cravou seu olhar nela, e por um instante o tempo pareceu deter-se. Seu silêncio era mais profundo que qualquer resposta. Aquela proposta não era apenas um trato desesperado. Era uma confissão de dor, um grito contra a solidão, uma tentativa de desafiar o próprio destino. Maria não oferecia terras, oferecia a última carta de sua dignidade. Tajim, sem pronunciar palavra, inclinou a cabeça por apenas um segundo. Em seus olhos escuros brilhou um lampejo ambíguo, mistura de compaixão, incredulidade e uma centelha de esperança enterrada. Esse instante selou um pacto que nenhum dos dois estava pronto para enfrentar, e o que começou como um acordo impossível estava prestes a se converter na corrente invisível que uniria suas vidas de maneira irreversível. Quando Maria voltou à sua fazenda depois daquele encontro, um rumor começou a correr entre os vizinhos. Alguém a havia visto conversando com um Apache nos limites de sua propriedade. As línguas já se afiavam, e o que aconteceria naquela noite abriria uma fenda impossível de fechar. O sol caía lentamente naquela tarde de 1727, banhando de cobre os telhados de adobe. Maria Ignácia voltou à sua fazenda com os lábios ressecados, ainda sentindo o eco das palavras que lançara ao vento. "Dou minhas terras se me deres um filho." Não podia acreditar que havia sido capaz de dizê-lo, mas no fundo do peito, mais que vergonha, havia um alívio estranho, como quem ousa romper uma corrente que o oprime durante anos. O que ela não sabia era que, ao longe, um casal de vizinhos a havia visto junto ao Apache. Em um lugar onde tudo se sabia e o pequeno se tornava grande, esse detalhe já ardia como isca. Os comentários começaram primeiro em voz baixa. "A viúva fala com índios. Com certeza está amaldiçoada. É capaz de entregar sua honra por desespero." Maria, ao ouvir esses ecos no mercado no dia seguinte, sentiu o sangue lhe martelar as têmporas. Não era apenas a humilhação, era a certeza de que em breve seu nome valeria menos que suas dívidas. Enquanto isso, Tajim caminhava pela planície com o silêncio cravado nos ossos. O eco daquela proposta não o deixava dormir. Para ele, não se tratava apenas de aceitar ou rejeitar. Era um dilema que lhe tocava o mais profundo. Poderia dar àquela mulher o que pedia, quando ele mesmo já havia perdido a esperança de um futuro? Seu coração, endurecido pelos anos de solidão e exílio, abriu-se por uma fresta por onde entrou um raio inesperado de ternura. Maria Ignácia e Tajim se encontraram de novo, dias depois, em um velho curral de madeira ressecada. Ela tremia, não de medo, mas da força de uma decisão que já não tinha retorno. Ele a observava em silêncio, e esse silêncio dizia tudo. Os dois estavam quebrados,
Mas nessa quebra havia um reflexo estranho, como se cada um pudesse ver no outro o que ainda restava de si mesmo. O ar cheirava a pó, a suor e a fogo apagado. Ambos sabiam que aquele pacto não seria simples, nem limpo, nem aceito. Era um pacto com a própria vida, feito a partir da ferida mais profunda. Maria pensou nas noites intermináveis, chorando em sua cama vazia, nos olhares de desprezo, nas portas fechadas. Tagin recordou as vozes de sua família perdida, os filhos que nunca teve, as fogueiras apagadas ao relento. Em meio a tanta ruína, o que compartilhavam não era um simples trato, era a última centelha de dignidade. Quando Tagin levantou o olhar e sustentou o dela, não houve palavras. Apenas a certeza de que aquele vínculo, por mais estranho e questionado, começava a pulsar com força própria. Naquela mesma noite, os rumores no povoado cresceram como um incêndio. Alguns homens batiam na mesa da taberna assegurando que a viúva havia perdido a razão. As mulheres cochichavam ao passar. E, em meio a tudo, Maria fechou as janelas de sua fazenda, disposta a enfrentar o preço de sua decisão. O que aconteceria depois, ninguém estava preparado para ver. O murmúrio do povoado já não era um sussurro, era um rio que arrastava tudo em seu caminho. Naquele verão de 1727, cada passo de Maria Ignácia parecia vigiado. Cada palavra dita em voz alta parecia multiplicar-se em bocas alheias. Na praça, as vendedoras de milho evitavam seu olhar. Na igreja, os bancos ao seu lado ficavam vazios. Ela não precisava ouvir o que diziam. Sentia na pele, na forma como os outros se afastavam, como se carregasse consigo um pecado invisível. E, no entanto, à noite, a viúva fechava a porta de sua fazenda com uma calma nova. O rosto de Tagin a acompanhava. Aquele olhar silencioso, de fogo apagado e ternura oculta, lhe dava uma força inesperada. Pela primeira vez em muito tempo, não se sentia completamente sozinha. Tagin, enquanto isso, rondava os limites da fazenda. Não se aproximava demais do povoado, porque sabia o que sua presença despertava: medo, desprezo, preconceito. Mas havia algo naquela mulher quebrada que o chamava como um tambor distante. Ele mesmo se perguntava se aquilo era compaixão ou algo mais profundo. Passara anos ocultando qualquer desejo de futuro, convencido de que o destino lhe havia tirado tudo. Agora, essa certeza começava a vacilar. Numa tarde, Maria saiu ao curral. O ar estava carregado de pó e o céu ardendo em tons vermelhos. Viu-o ali, recostado contra uma cerca de madeira, observando o horizonte como se buscasse respostas além do visível. Seus passos foram lentos, mas firmes. "Julgam-me como se eu não fosse mulher", murmurou, sem olhá-lo diretamente, como se eu não tivesse direito de sonhar com um filho. Tagin permaneceu calado. Seu silêncio era profundo, mas não vazio. Ela levantou o olhar e o encontrou fitando-a com uma intensidade que a fez estremecer. Não havia escárnio, não havia julgamento, apenas a crueza de alguém que também havia carregado a solidão. Esse instante foi um espelho. Duas almas dilaceradas, enfrentando a rejeição do mundo, reconheceram-se na ferida compartilhada. Maria sentiu os ombros se relaxarem, como se finalmente pudesse soltar um peso invisível. Tagin respirou fundo, como se aquela confissão também lhe tirasse uma carga que carregava há anos. Naquela noite, enquanto o povo inteiro falava deles com língua afiada, dentro da fazenda, o ambiente era diferente. Não havia palavras, mas havia gestos. Maria servindo um pedaço de pão com mãos trêmulas, Tagin aceitando-o com uma leve inclinação de cabeça. Um silêncio cheio de significado, como se ambos compreendessem que estavam dando os primeiros passos rumo a um caminho do qual não haveria retorno. Mas lá fora, o rumor continuava crescendo, e em cada esquina o julgamento tornava-se mais cruel. Alguns homens falavam de denunciá-la ao sacerdote. Outros asseguravam que perderia tudo o que possuía. Ninguém imaginava que, por trás daquelas paredes, dois corações estavam começando a aprender o que significava acompanhar-se em meio à tormenta. Naquela noite, enquanto Maria se recostava, com o coração acelerado pela incerteza, ouviu algo que nunca havia sentido antes.
uma tênue esperança pulsando dentro dela, como se, além da desesperança, tivesse encontrado um motivo real para resistir. E justamente quando parecia descobrir essa centelha, alguém no povoado tomou a decisão de enfrentá-la publicamente. A manhã se abriu com um céu encoberto e o ar carregado de presságio, como se a própria terra soubesse que algo estava prestes a se quebrar. Maria Ignácia caminhava em direção ao mercado com a testa erguida, embora por dentro o coração lhe tremesse como o de uma criança assustada. Suas mãos, ásperas de tanto trabalhar na fazenda, apertavam uma cesta de frutas que tentava vender para sobreviver. A cada passo, sentia como os olhares se cravavam em suas costas, pesados, duros, como pedras lançadas em silêncio. Dessa vez, os murmúrios não ficaram na penumbra. Diante da fonte central, um grupo de mulheres a cercou com sorrisos que não eram sorrisos, mas facas disfarçadas. Uma delas, com voz cortante, falou o que todos pensavam e ninguém havia se atrevido a dizer em público. Dizem que entregaste tua honra a um apache por desespero. É verdade, viúva. O silêncio que se seguiu foi ainda mais cruel que a acusação. Maria sentiu o calor subir-lhe ao rosto, mas não recuou. Já havia suportado humilhações demais para se acovardar diante de mais uma. Dizem muitas coisas, respondeu com voz firme, embora seus lábios mal sustentassem a compostura. Mas só eu sei a verdade. A multidão se agitou. Alguns riram com escárnio, outros olharam com assombro, e uns poucos desviaram o olhar, incapazes de sustentar o peso daquela dignidade inesperada. Foi nesse momento que ela compreendeu que sua vida jamais voltaria a ser anônima. O pacto que havia selado em um sussurro com Tagim já não pertencia apenas aos dois. Era um escândalo público, um fogo que ninguém podia apagar. Enquanto isso, nos arredores do povoado, Tagim observava de longe. Seu corpo, curtido pelo sol e pelo vento, parecia imperturbável, mas no fundo do peito sentia uma dor que o queimava. Não era apenas o desprezo contra ele como apache, mas a certeza de que Maria carregava sozinha um peso que também era seu. Ele não havia dito palavra alguma, não havia prometido nada em firme, e, no entanto, a vida daquela mulher já estava marcada por seu silêncio. Ao cair da tarde, Maria voltou para a fazenda com passos pesados, mas algo em seu interior havia mudado. A dor ainda estava lá, mas havia uma centelha nova, a certeza de que não podia mais se esconder. Se iria caminhar adiante, deveria fazê-lo de rosto descoberto, ainda que a condenassem. Quando entrou no curral e o encontrou esperando por ela, não houve necessidade de explicações. Seus olhos se encontraram e neles estava tudo o que as palavras não alcançavam dizer. Maria, com um fio de voz, apenas sussurrou. Enfrentei-os. Não me escondi. Tagim a fitou demoradamente e, pela primeira vez em muito tempo, falou com a voz rouca de quem guarda silêncios demais. A terra pesa menos quando alguém a compartilha contigo. Essas palavras, simples e cruas, foram como um golpe na alma. Maria sentiu que, finalmente, alguém entendia o que ela carregava há anos. Não se tratava de terras, nem sequer do filho que ansiava. Tratava-se da dignidade de saber-se acompanhada, de não voltar a ser invisível em um mundo que a havia condenado ao esquecimento. Nessa noite, enquanto a fazenda mergulhava na penumbra, Maria compreendeu que o trato com Tagim havia deixado de ser uma simples transação. Era uma decisão que estava começando a transformá-los a ambos. No entanto, essa mesma transformação seria posta à prova muito em breve, porque o sacerdote do povoado, ao ouvir os rumores, decidiu visitá-la no dia seguinte. E o que ele lhe diria abriria um abismo impossível de ignorar. A manhã seguinte amanheceu com um céu acinzentado, o ar denso e um silêncio que parecia pressagiar tormenta, mesmo sem nuvens carregadas de chuva. Maria Ignácia, exausta das noites em claro e dos murmúrios que retumbavam em sua cabeça como sinos partidos, estava varrendo o pátio da fazenda quando ouviu um ruído seco de cascos sobre a terra endurecida. Levantou a vista e viu aproximar-se um homem que, em outros tempos, teria enchido seu coração de calma, mas que agora trazia consigo a pesada sombra de um julgamento. Era o padre Esteban,
o sacerdote do povoado, com a batina empoeirada e um rosário que se movia como pêndulo a cada passo firme. Não precisou de apresentações nem rodeios. Assim que cruzou o umbral, olhou para Maria com aquela mistura de pena e severidade que ela conhecia bem demais. O ar se tornou ainda mais espesso quando ele falou, com uma voz grave que parecia vir do alto do púlpito, mesmo estando de pé no humilde pátio de terra. Filha, toda a comunidade fala de ti. Dizem que manchaste teu nome, que ofereceste tuas terras a um apache para que te desse um filho. Acaso perdeste a razão, ou acaso decidiste perder também a alma? Maria apertou a vassoura com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos, mas não recuou. Durante anos havia aceitado essas palavras como a única verdade possível, que era estéril por desígnio de Deus, que deveria resignar-se ao vazio de um ventre nunca habitado. Contudo, agora havia algo diferente nela, uma pequena raiz crescendo em meio à seca. Padre, respondeu com voz firme, embora o tremor lhe escapasse no fundo da garganta. É pecado querer ser mãe? É pecado não querer morrer sozinha, esquecida, como se nunca tivesse existido? O sacerdote semicerrou os olhos, desconfortável diante de uma resposta que não esperava. Caminhou devagar ao redor do pátio, suas sandálias levantando pó, e parou diante dela. O pecado não está no desejo, filha, mas na forma de alcançá-lo. O povo te observa, as crianças escutam, as mulheres te imitam. O que será desta comunidade se dermos exemplo de pactuar com pagãos? O que será de tua alma se entregares tua herança em troca de carne? As palavras caíram pesadas como pedras. Maria sentiu um ardor no peito, uma mistura de raiva e dor, porque nelas não havia compaixão, mas a repetição do mesmo julgamento que suportava há anos. E, no entanto, no fundo do coração, soube que já não podia calar. Minha alma já estava condenada quando me chamaram estéril, quando me apontaram como maldita, quando cada porta se fechou para mim. Disse, com lágrimas contidas nos olhos, mas com um brilho de valentia no olhar. Se hoje escolho buscar a vida em meio a tanta morte, não é para perder a alma, padre, mas para recuperá-la. Nesse momento, o sacerdote silenciou, surpreso com a força de uma mulher que sempre havia visto como frágil. Mas seu rosto logo recuperou a dureza do costume e, sem dizer mais nada, girou sobre os calcanhares e se afastou, deixando atrás de si um rastro de pó e de julgamento não pronunciado. Maria o viu partir, com o coração agitado e uma sensação amarga. Sabia que não o havia convencido, que o peso da igreja continuaria a cair sobre ela e que a comunidade não demoraria a lhe virar as costas com ainda mais ferocidade. Contudo, algo em seu interior havia mudado. Pela primeira vez, havia falado sua verdade, não como um sussurro desesperado, mas como um grito que saía do mais profundo de seu ser. Nessa noite, quando Tagim apareceu no curral, ela lhe contou o ocorrido. Ele a escutou sem interrompê-la, o olhar fixo no chão, como quem carrega culpas alheias. Finalmente levantou os olhos e disse, com voz grave e pausada: Não podes lutar contra todos, Maria, mas eu também não posso deixar-te sozinha. Foi a primeira vez que ele pronunciou seu nome com suavidade, e essa simples ação, esse som que parecia acariciá-la, foi suficiente para que ela entendesse que o pacto havia deixado de ser um segredo e se tornara uma aliança de duas almas feridas contra o mundo inteiro. O que nenhum dos dois sabia era que a decisão do sacerdote não havia sido partir em silêncio, mas preparar uma visita ainda mais perigosa. Ele havia falado com os homens mais influentes do povoado, e em breve a viúva seria chamada a responder diante de todos. O dia marcado chegou como chegam as tormentas, sem pressa, mas inevitável. Era um domingo de agosto do ano 1727, e a praça do povoado se encheu desde cedo com mulheres que levavam lenços na cabeça, homens com chapéus gastos pelo sol e crianças que corriam entre as pernas, alheias à gravidade do que estava prestes a acontecer. O padre Esteban havia convocado uma reunião depois da missa, e todos sabiam qual seria o tema central, embora ninguém se atrevesse a dizê-lo em voz alta. Maria Ignácia, vestida com seu único vestido preto, caminhou devagar em direção à igreja,
sentindo como cada passo se afundava na terra empoeirada, como se arrastasse correntes invisíveis. Podia ouvir os cochichos antes de entrar, as risadas abafadas, os suspiros de pena, e mesmo assim não parou. Sua dignidade não estava em suas roupas nem em sua reputação, mas na forma como se negava a curvar as costas. O interior da igreja estava carregado com o cheiro de cera derretida e de incenso. Os bancos rangeram ao se sentar a multidão, e o murmúrio cessou quando o sacerdote subiu ao púlpito. Com voz solene, falou da moral, da pureza, da ordem social, e finalmente pronunciou o nome que todos esperavam: Maria Ignácia. Sua voz ressoou como uma martelada. Ela se levantou lentamente, sentindo como cada olhar se cravava em sua pele como uma agulha ardente. Caminhou até a frente com passos firmes, embora por dentro suas pernas tremessem. O silêncio era absoluto, rompido apenas pelo ranger da madeira sob seus pés. Quando parou, levantou a vista e viu um mar de rostos expectantes, alguns duros como pedra, outros cheios de compaixão reprimida, mas todos atentos ao menor gesto. O padre Esteban não tardou a falar. A comunidade quer respostas. É verdade que ofereceste tuas terras a um homem apache em troca de um filho? É esse o exemplo que queres deixar às nossas mulheres, às nossas filhas? O ar tornou-se denso, tão denso que parecia impossível respirar. Maria fechou os olhos por um instante, como buscando dentro de si a força para não cair de joelhos. E quando voltou a abri-los, algo em seu olhar havia mudado. Já não era a viúva derrotada, mas uma mulher que se sabia viva apesar de tudo. É verdade que busquei onde vocês acreditam que eu não deveria buscar, respondeu com voz clara, que retumbou nas paredes de adobe. É verdade que olhei para um homem diferente, porque nele vi o que vocês me negaram: respeito, silêncio e a possibilidade de não morrer esquecida. Um murmúrio percorreu a igreja como uma corrente elétrica. Algumas mulheres abaixaram o olhar, outros homens pigarrearam com incômodo. O sacerdote levantou a mão pedindo silêncio, mas o silêncio já não tinha o mesmo peso. Havia sido quebrado pela voz de uma mulher que se recusava a ser enterrada viva pelo julgamento dos demais. E então, quando tudo parecia prestes a explodir, a porta da igreja se abriu e um vento seco atravessou o templo. Tagim apareceu no umbral, erguido, com a pele tostada pelo sol e o olhar fixo em Maria. Não disse palavra alguma, mas sua simples presença foi um terremoto. Os murmúrios transformaram-se em exclamações. Alguns homens levantaram-se indignados. As mulheres cobriram os filhos como se sua sombra fosse um perigo. Maria, em troca, olhou para ele com um leve tremor nos lábios, e nesse olhar havia mais verdade que em qualquer sermão. Era como se o próprio destino tivesse decidido entrar por aquela porta para reclamar o que lhe pertencia. O sacerdote apertou o rosário entre os dedos e sua voz soou mais grave que nunca. Então, filha, vais escolher o caminho do escândalo e da condenação? Ou vais renunciar a esta loucura diante de todos? O silêncio que se seguiu foi insuportável. Maria sentiu que o coração lhe golpeava contra as costelas, como se quisesse escapar de seu corpo. Suas mãos tremiam, mas seus olhos permaneciam firmes nos de Tagim. Não havia escapatória. A decisão devia ser tomada ali, sob o peso de todos aqueles olhares, e qualquer que fosse a escolha, mudaria suas vidas para sempre. O ar dentro da igreja era tão espesso que cada respiração parecia um esforço monumental, como se todos os presentes estivessem prendendo o fôlego à espera das palavras que Maria Ignácia estava prestes a pronunciar. À sua frente, o sacerdote mantinha os olhos fixos, esperando uma renúncia que devolvesse a calma ao povo. Atrás, uma multidão ansiosa inclinava-se para a frente, com os rostos tensos pela curiosidade e pelo desejo de escândalo. No umbral, Tagim permanecia imóvel, com a postura erguida e o olhar cravado nela, como um farol silencioso em meio à tempestade. Maria sentiu que suas pernas tremiam, que o chão podia abrir-se sob seus pés a qualquer momento, mas também compreendeu que aquele instante definia toda a sua existência. Pensou nas noites intermináveis, chorando sozinha, nas vozes que a chamaram de estéril, nas portas que se fecharam diante de seu nome.
Recordou a dureza das mãos de seu pai, o olhar desaprovador de sua mãe, os sorrisos cruéis das mulheres do mercado. Tudo isso estava ali, acumulado como um peso insuportável sobre seus ombros, mas também estava ali a centelha que Tagin havia acendido com seu silêncio e sua presença, a certeza de que ainda havia vida nela, que ainda era capaz de escolher, de amar, de desafiar o destino. Com voz trêmula mas firme, olhando diretamente para o sacerdote, pronunciou palavras que caíram como um trovão no templo. Não vou renunciar. Prefiro carregar com o escândalo do que continuar morrendo em silêncio. Um murmúrio explodiu na igreja como uma onda imparável. Alguns se benzeram com fúria, outros levantaram-se indignados. Umas poucas mulheres levaram as mãos ao rosto, incapazes de acreditar no que haviam escutado. O sacerdote, vermelho de ira e desconcerto, bateu no púlpito com a palma aberta para impor silêncio, mas já não havia silêncio a impor, porque as palavras de Maria haviam quebrado algo que nunca voltaria a se reparar. Ela, em meio ao ruído, girou a cabeça e encontrou os olhos de Tagin. Não houve sorriso nem gesto de triunfo, apenas um olhar profundo no qual se misturavam a surpresa, o medo e uma ternura que parecia impossível de ocultar. Foi nesse cruzar de olhares que entendeu que, ainda que o povo a condenasse, não estava completamente sozinha. Quando saiu da igreja, a multidão abriu-se em duas fileiras à sua passagem, alguns desviando o olhar, outros cuspindo no chão, e uns poucos observando-a com uma mistura de respeito e temor. Tagin a seguiu sem pronunciar palavra, mas a cada passo que dava atrás dela, o peso da rejeição tornava-se mais evidente. Não era apenas ela que ficava marcada, também ele se convertia em alvo de um ódio sem nome. Ao chegar à fazenda, o silêncio entre eles era tão intenso que parecia encher cada canto. Maria deixou-se cair em uma cadeira de madeira, com o rosto pálido e as mãos crispadas, enquanto Tagin permanecia de pé, observando-a à distância. Finalmente, foi ela quem rompeu a quietude com um fio de voz carregado de desespero. Perdi tudo, Tagin. O respeito, o nome, a paz. E se eu também perder a pouca dignidade que me resta? Ele caminhou devagar até ela, agachou-se para ficar à sua altura e falou com uma calma grave, quase como se falasse consigo mesmo. A dignidade não é tirada pelas pessoas. Tu a perdes se decides deixar de lutar. Essas palavras cravaram-se em Maria como um punhal, mas não doeram. Abriram uma ferida antiga que começou a cicatrizar. Pela primeira vez em muito tempo, compreendeu que o que estava em jogo não eram terras nem rumores, mas sua própria capacidade de viver de cabeça erguida. No entanto, a noite não trouxe consolo. Do lado de fora, alguns homens se reuniram em torno de fogueiras improvisadas, falando em voz alta de castigos e maldições. Dentro, o coração de Maria batia acelerado, e Tagin, desde o curral, vigiava em silêncio, como um guardião solitário. Ambos sabiam que o pior estava por vir. O povo não aceitaria aquela união, e as consequências não tardariam. E em meio a essa incerteza, uma nova pergunta começou a crescer no peito de Maria, como um fogo secreto. E se o que havia começado como um pacto desesperado estivesse se transformando em um sentimento muito mais profundo, capaz de desafiar não apenas o povo, mas também seus próprios medos? A fazenda transformou-se em um refúgio, mas também em uma prisão silenciosa. Do lado de fora, as línguas do povo continuavam afiadas, alimentadas pelo sacerdote e pelo medo que o diferente sempre desperta. Do lado de dentro, naqueles muros de adobe que guardavam mais segredos que certezas, a vida adquiria uma cadência inesperada, um ritmo marcado pelos passos pesados de Tagin e pelos longos silêncios de Maria Ignácia. As noites eram as mais duras. Em meio à penumbra, Maria deitava-se em sua cama de madeira, escutando o estalar da casa, o uivar do vento que se infiltrava pelas frestas e o eco das vozes que ainda ressoavam em sua mente. As acusações, os insultos, as risadas abafadas. Às vezes, as lágrimas lhe chegavam sem aviso, rolando lentamente por seu rosto até perderem-se no travesseiro áspero, mas em outras noites mantinha-se de pé uma força estranha.
aquela sensação de que algo novo havia começado a pulsar dentro dela, ainda que não soubesse como nomeá-lo. No curral, Tagin passava longas horas em silêncio, observando o horizonte como se buscasse ali os restos de uma vida que havia perdido. O brilho das estrelas o fazia recordar sua família desaparecida, as fogueiras apagadas, os filhos que nunca pôde ter, e nessas lembranças havia uma dor tão profunda que nem ele se atrevia a encará-la de frente. No entanto, cada vez que pensava em Maria, em seus olhos escuros carregados de tristeza, mas também de uma valentia feroz, sentia que o silêncio já não era suficiente, que havia palavras enterradas em seu peito pedindo para sair. Numa tarde, quando o calor era sufocante e o ar estava carregado de pó, Maria aproximou-se do curral, levando um cântaro de água. Tagin estava sentado em um tronco, com as costas eretas e os olhos fixos no horizonte. Ela parou a poucos passos, observando-o em silêncio, até que finalmente rompeu a quietude com uma voz que mal era um murmúrio. Nunca te perguntei por que aceitaste me escutar aquele dia, quando te falei das minhas terras e de um filho. Tagin girou lentamente a cabeça, e seus olhos se encontraram com os dela. Durante alguns segundos não disse nada, como se buscasse as palavras exatas em um idioma que não estava acostumado a usar. Finalmente, falou com voz grave e pausada. Porque vi em ti a mesma solidão que me acompanhou toda a vida. E quando duas solidões se reconhecem, não precisam de explicações. As palavras caíram sobre Maria como um bálsamo inesperado. Sentiu que os ombros se afrouxavam, que o ar voltava aos pulmões com uma suavidade nova. Sentou-se ao lado dele, sem pensar demais, e juntos permaneceram em silêncio, observando o horizonte tingido de tons dourados e avermelhados pelo entardecer. Não havia necessidade de mais diálogos, bastava a proximidade de seus corpos, a certeza de que ambos tinham encontrado um refúgio onde podiam existir sem serem julgados. Com o passar dos dias, essa rotina tornou-se um refúgio. Maria cozinhava pão de milho e Tagin a ajudava a carregar água do poço. Ela reparava os tecidos gastos e ele consertava as madeiras do curral. Eram gestos simples, cotidianos, mas em cada um deles havia uma ternura silenciosa, um reconhecimento mútuo de que a vida, mesmo em meio ao desprezo alheio, ainda podia ter sentido. Numa noite, enquanto a lua iluminava tenuemente o pátio, Maria criou coragem para falar do que levava meses, ocultando no mais profundo de seu coração. Não sei se poderei te dar o filho que peço, sussurrou com a voz quebrada e as mãos trêmulas. Talvez tudo isso seja um sonho impossível. Tagin se aproximou devagar, olhou-a nos olhos e respondeu com uma firmeza que não admitia dúvidas. O filho não é a única coisa que podemos nos dar. Já aprendemos a devolver a vida um ao outro. Essa frase, simples mas contundente, a golpeou com a força de uma revelação. Compreendeu então que, embora o filho continuasse sendo um desejo ardente, o que realmente havia encontrado era algo que nunca esperara. Um companheiro, alguém que via além de suas falhas e de sua dor, alguém que lhe ensinava que a dignidade e o amor podiam renascer até mesmo nas terras mais áridas. No entanto, essa paz recém-descoberta estava destinada a ser interrompida. Lá fora, o povo continuava observando, e as murmurações haviam crescido tanto que alguns homens começaram a falar em medidas concretas. O que até então tinha sido apenas escândalo e palavras estava prestes a se converter em uma ameaça real contra a viúva e o Apache. A calma da fazenda era enganosa, porque nos corredores daquela pequena comunidade onde todos se conheciam, a tormenta já estava crescendo. As vozes do mercado haviam se transformado em sussurros venenosos, os sussurros em acusações e as acusações em planos disfarçados de justiça. Ninguém dizia abertamente, mas todos sabiam. Os homens mais influentes do povoado haviam decidido se reunir, convencidos de que a presença de Tagin era uma ameaça à ordem e de que Maria Ignácia, com sua teimosia e seu escândalo, devia ser exposta de forma definitiva. Era um entardecer carregado de poeira e de presságio quando Maria começou a intuir o inevitável. Tinha ido ao poço com um cântaro nas mãos,
e ali ouviu duas mulheres conversarem sem perceber que ela estava perto. Uma delas, com o tom seguro de quem se acha dona da verdade, murmurou: "Hoje à noite, os homens vão lhe dar uma lição. Dizem que já é demais, que a viúva e seu apache não podem continuar desafiando a Deus e ao povo." Maria sentiu o sangue gelar-lhe nas veias e que o cântaro poderia se romper entre seus dedos, porque o que até então tinha sido apenas palavras transformava-se agora em ameaça concreta, em um medo que tinha data e hora. Ao voltar para a fazenda, com o coração batendo contra o peito como se quisesse escapar, encontrou Tagim sentado no curral, talhando um pedaço de madeira com a concentração de quem tenta manter a mente longe da realidade. Ela deixou o cântaro no chão com brusquidão e, sem conseguir conter as lágrimas, contou-lhe o que havia escutado. Tagim levantou lentamente o olhar e em seus olhos escuros não havia surpresa, mas a resignação tranquila de quem aprendeu que a rejeição do mundo faz parte de seu destino. Eles sempre buscarão um motivo para destruir o que não entendem, disse com voz grave e pausada. Não é a ti que condenam, Maria, é a nós dois. Ela o olhou com raiva contida, porque não suportava aquela calma em um momento em que sentia que a própria terra se abria sob seus pés. E vamos deixar que nos arranquem o pouco que construímos? Vou perder tudo de novo, Tagim? Agora que finalmente sinto que respiro. Ele a sustentou com o olhar, e pela primeira vez não houve silêncio, mas um leve tremor em seus lábios, como se estivesse prestes a dizer algo que lhe custava reconhecer. Não vim à tua vida para te dar medo, vim para te dar companhia. Se eles tentarem destruir isso, então terão que enfrentar algo que nunca compreenderão: nossa decisão de não desistir. As palavras surpreenderam a ele tanto quanto a ela, porque nunca antes havia falado de si mesmo em termos de um nós. E foi então, em meio ao medo e à incerteza, que Maria compreendeu que o pacto que começara como uma transação havia se transformado em uma aliança verdadeira, uma união que não podia ser rompida nem mesmo sob a pressão de todo o povoado. Naquela noite, a fazenda encheu-se de um silêncio expectante. Do lado de fora, o vento soprava forte, levantando nuvens de poeira que batiam contra as paredes como se quisessem derrubá-las. Maria Ignácia não fechou os olhos nem por um segundo, sentada junto à janela com o coração acelerado, enquanto Tagim permanecia no pátio, erguido e em silêncio, como um guardião solitário que sabia que os passos do povo poderiam chegar a qualquer momento, e quando, ao longe, começaram a se ouvir vozes e passos que se aproximavam, compreenderam que havia chegado o momento de enfrentar juntos a consequência inevitável de suas decisões. O ar estava tão carregado de poeira que cada respiro sabia a terra, e a lua, mal visível atrás de um véu de nuvens, lançava sobre a planície um brilho tênue e mortiço. Da fazenda ouviam-se os passos, cada vez mais próximos, firmes e pesados, como um tambor anunciando um destino impossível de evitar. Maria Ignácia, com o coração descompassado e as mãos trêmulas, observava da janela como a silhueta de um grupo de homens emergia da penumbra, tochas erguidas no alto, sombras alongadas projetando-se sobre o chão como línguas de fogo que queriam devorar tudo. No pátio, Tagim permanecia erguido, com os braços cruzados sobre o peito e os olhos fixos na multidão que se aproximava. Não carregava armas, nem mostrava gesto algum de ameaça. Sua simples postura era a de alguém que aprendeu a enfrentar a hostilidade com um silêncio mais forte do que qualquer grito. Maria sentiu a urgência de sair correndo, de se esconder, de fechar as portas e se entrincheirar. Mas um impulso mais poderoso a fez avançar até ele, até ficar a seu lado, com os ombros erguidos e o rosto molhado por uma mistura de medo e determinação. Os homens do povoado pararam diante da fazenda, com o sacerdote à frente. O resplendor das tochas iluminava os rostos tensos, alguns marcados pela ira, outros pela confusão, e uns poucos pela simples curiosidade de presenciar um escândalo que já havia deixado de ser rumor para se tornar espetáculo. O padre Esteban ergueu a voz com solenidade, deixando que suas palavras retumbassem na noite. Maria Ignácia, filha desta terra, estás aqui diante de teus vizinhos,
que já não suportam tua desonra nem o perigo de tua companhia com este homem. É o momento de decidir. Renuncias à tua loucura ou renúncias a todo o povoado que te viu nascer? O silêncio que se seguiu foi insuportável. Maria sentiu o peso de todos aqueles olhares, o julgamento implacável que parecia queimar sua pele, mas também sentiu a força da presença de Tagim ao seu lado, a solidez de um homem que, mesmo sem falar, lhe lembrava que não estava sozinha. Inspirou profundamente e, quando abriu a boca, sua voz tremeu, não de fraqueza, mas da intensidade do que estava prestes a dizer. Não tenho nada a renunciar, disse, com uma calma que surpreendeu até a ela mesma. Vocês me tiraram o respeito, o nome, as amizades, a paz. Me chamaram de estéril, maldita e louca. E ainda assim, aqui estou, de pé. Se devo ser condenada, que seja por algo que ao menos me devolva a vida. O murmúrio que percorreu a multidão foi como um vento gelado. Alguns homens gritaram em protesto, outras mulheres soluçaram. O sacerdote balançou a cabeça em desaprovação. Tagim, no entanto, deu um passo à frente e, com voz rouca e profunda, falou pela primeira vez diante de todos. Ela me ofereceu suas terras em troca de um filho, mas o que vocês não entendem é que em sua proposta havia mais verdade do que em todas as suas palavras de condenação. Porque ela não me ofereceu riqueza, me ofereceu a possibilidade de voltar a acreditar na vida. A multidão se agitou com fúria e desconcerto. Ninguém esperava que aquele homem, a quem consideravam selvagem e estranho, falasse com tanta clareza, com tanto peso em cada palavra. O sacerdote tentou levantar a voz acima do ruído, mas Tagim continuou, cravando o olhar em cada um dos presentes. Vivi em silêncio, carreguei perdas que vocês não conhecem, enterrei mais do que poderiam imaginar. E ainda assim, esta mulher, com sua dor e sua solidão, me mostrou que ainda existem razões para continuar. Se vocês chamam pecado buscar um filho, então o pecado de vocês é terem esquecido que todos viemos de uma mãe. O silêncio se estendeu de novo, mais profundo que antes, mais cortante, porque já não era o silêncio do julgamento, mas o do desconcerto. Maria então tomou a mão de Tagim, um gesto que fez alguns desviarem o olhar e outros conterem o fôlego, porque nesse simples contato havia mais força do que em qualquer discurso. E nesse instante, quando parecia que a multidão explodiria em ira, aconteceu algo inesperado. Uma das mulheres mais idosas do povoado, com os cabelos brancos e as mãos trêmulas, deu um passo à frente. Sua voz era frágil, mas clara, e ressoou na noite como um eco que ninguém pôde ignorar. Faz anos me chamaram de louca também por querer amar quem eu não devia, e no entanto, esse amor foi a única coisa que me sustentou. Não os julguem por querer viver, porque é o único desejo que todos temos. O murmúrio mudou de tom. Onde antes havia condena, agora havia dúvida. Onde havia ódio, agora surgiam fissuras. Não era a aceitação plena, mas sim o início de algo que ninguém esperava. A possibilidade de que a verdade de Maria e Tagim começasse a semear uma semente diferente. A multidão não se dissolveu completamente, mas também não avançou. O sacerdote apertou os lábios, incapaz de conter a maré, e finalmente, com um gesto de impotência, ordenou aos homens que baixassem as tochas. Um a um começaram a se retirar, deixando atrás de si o eco de passos na terra seca e um silêncio pesado, mas diferente, como se o próprio ar tivesse mudado de cor. Maria e Tagim permaneceram de pé na entrada da fazenda, sem soltar as mãos, observando como as sombras se afastavam. Não haviam vencido por completo, mas também não haviam sido derrotados, e nessa resistência silenciosa havia uma vitória maior do que ambos poderiam compreender. No entanto, o que viria depois não dependeria do povo nem da igreja, mas deles mesmos, de sua capacidade de transformar aquele pacto impossível em um caminho real que os sustentasse até o fim. O amanhecer depois daquela noite de passos e tochas chegou com um silêncio diferente, um silêncio que não pesava como ameaça, mas que se estendia como um suspiro contido. A fazenda, banhada pela luz suave do sol nascente, parecia ter resistido a uma tormenta invisível. Maria Ignácia
abriu a porta de madeira e deixou que a brisa fresca acariciasse seu rosto. Em seus olhos havia cansaço, mas também um brilho novo, uma clareza que não recordava ter sentido em anos. Tagim estava no curral, sentado sobre um tronco, entalhando um pedaço de madeira com a paciência de quem sabe que não se trata de terminar rápido, mas de dar forma pouco a pouco ao que parecia morto. Quando Maria se aproximou, ele levantou a vista, e em seus olhos já não havia apenas a sombra da dor, mas também uma luz inesperada, a luz de alguém que havia encontrado em outra pessoa a razão suficiente para permanecer. Nos meses seguintes, a vida foi se tecendo com fios mais simples, mas mais fortes do que qualquer riqueza. O povoado, embora não deixasse de murmurar totalmente, começou a se cansar de repetir a mesma história, e pouco a pouco suas vozes se apagaram, como se apaga um fogo que não encontra mais lenha. A anciã que havia defendido Maria naquela noite tornou-se sua aliada silenciosa, levando-lhe pão e companhia de vez em quando, como um lembrete de que mesmo na condena podiam encontrar-se pequenas alianças humanas. O mais surpreendente não foi que os rumores diminuíssem, mas que o vínculo entre Maria e Tagim começasse a crescer de uma maneira que nenhum dos dois havia previsto. O que havia começado como um pacto desesperado transformou-se em um lar compartilhado, ele cuidando da terra com mãos firmes, ela recuperando a voz que acreditava perdida, ambos aprendendo a confiar em gestos pequenos que valiam mais do que qualquer promessa. E um dia, quando o calendário marcava quase um ano desde aquele pacto inicial, Maria despertou com uma sensação estranha no corpo, uma tontura leve e uma ternura inexplicável no peito. No início, atribuiu ao cansaço, às longas jornadas no campo, mas com o passar das semanas, compreendeu o que tanto havia desejado e tanto havia temido pronunciar. A vida havia começado a crescer dentro dela. A notícia caiu sobre a fazenda como um milagre silencioso. Maria chorou abraçada a Tagim, não apenas pela esperança de um filho, mas porque aquela gravidez era mais que um presente. Era a confirmação de que a vida podia abrir caminho até mesmo nas terras mais áridas, que as feridas podiam transformar-se em raiz e fruto. Não foi um caminho fácil. O povoado, ao saber, dividiu-se entre os que viam como um sinal de castigo e os que aceitavam como prova de que Deus agia de formas misteriosas. O sacerdote, incapaz de conter a realidade, acabou guardando silêncio. E, enquanto isso, Maria e Tagim seguiram em frente, sem buscar aprovação, sem pedir permissão, construindo um presente com a única certeza de que o futuro se lavrava dia após dia. O parto chegou em uma noite fria, sob um céu estrelado que parecia vigiá-los. Maria, entre dores e suspiros, sentiu que o mundo inteiro se concentrava em seu ventre. Tagim, a seu lado, segurava sua mão com uma força que não era de homem endurecido pela vida, mas de companheiro que sabia que ali se jogava o sentido de tudo o que haviam vivido. E quando finalmente ouviram o choro do menino, o ar da fazenda se encheu de um som que apagou de uma vez os julgamentos, os insultos e os medos. Maria abraçou seu filho com lágrimas nos olhos e Tagim, com as mãos trêmulas, acariciou a testa do pequeno como se nesse gesto se redimissem todos os fantasmas de seu passado. O menino não era apenas a resposta a um pacto, era a síntese de duas vidas que haviam decidido desafiar o destino, o fruto de um amor que nasceu onde ninguém acreditava que pudesse florescer. Com o tempo, a história da viúva e do Apache deixou de ser escândalo para se tornar lenda. Alguns a contavam como advertência, outros como exemplo de valentia, mas o certo é que por trás de cada palavra havia um fato impossível de negar. Uma mulher que se negou a morrer em silêncio e um homem que encontrou nela a esperança que acreditava perdida. Maria compreendeu então que o verdadeiro aprendizado não estava em ter conseguido um filho, mas em ter aprendido a escolher a vida mesmo quando tudo ao redor lhe pedia rendição. Tagim entendeu que não se tratava de redimir seu passado, mas de construir um presente digno, um em que as solidões não se consumissem em silêncio, mas se abraçassem até dar fruto. E assim, enquanto o menino dormia nos braços da mãe e o vento noturno percorria os campos como um canto suave,
Tagim murmurou com voz rouca, quase inaudível. Tuas terras já não são tuas nem minhas, são dele. Maria o olhou com lágrimas e sorriu, porque nessa frase se resumia toda a viagem. Não haviam perdido nada, haviam ganhado tudo. O eco dessa história, contado de boca em boca, converteu-se em um lembrete eterno para aqueles que a escutavam, que mesmo em meio à condena e ao desprezo, a vida sempre encontra um lugar onde florescer, e que o amor, quando nasce na fenda mais profunda, pode se transformar no legado mais poderoso. Se esta história tocou teu coração, conta-me nos comentários qual ensinamento te deixou. Não esqueças de deixar teu like, compartilhar com alguém que precise escutá-la e inscrever-se no canal para continuar vivendo juntos relatos que nos recordam o mais profundo de nossa humanidade.